Olá, muito bem-vindo novamente aqui no nosso canal. Hoje vamos a mais uma aula aí do sexto ano, referente já à 17ª aula. Hoje nós vamos abordar a continuação aí da parte referente a números fracionários, que são racionais, multiplicação e divisão de números fracionários ou de frações, como queira chamar. Mas antes temos a correção da atividade 16. Vamos partir direto para essa correção agora. Tá aí, a aula 17, vamos para a correção da atividade 16. A correção da atividade 16, a primeira questão pede para a gente encontrar o valor dessa expressão, 1 sobre 3, ou 1/3, mais 2 sobre 5, ou 2 quintos. Nós vimos que para a gente trabalhar frações com denominadores diferentes, precisaremos encontrar o mínimo múltiplo comum, no caso aqui entre 3 e 5. Eu fiz de uma forma onde a gente trabalhou calculando os múltiplos. Vou colocar aqui o conjunto dos múltiplos. No caso aqui eu vou fazer dos múltiplos de 3. E vamos pegar o menor múltiplo comum entre 3 e 5. Já vou adiantar a vocês que para o caso aqui do 3 e do 5, eles são primos. Eu vou falar sobre uma propriedade que a gente pode usar em outros casos. Tá aqui os múltiplos de 3: 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim por diante. Conjunto infinito dos múltiplos de 3. Para os múltiplos de 5, nós temos, vamos escrever aqui de 0 e somando de 5 em 5, e a gente vai chegar a todos os múltiplos possíveis. Vejamos aqui que para esses dois conjuntos aí, o menor número comum, tanto para o 3 quanto para o 5, vai ser o número 15 aqui, ó. Esse é o nosso MMC, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5. Então a nossa fração vai ficar dessa forma aqui. Vamos ter um mínimo múltiplo comum que é igual a 15. E vamos fazer da seguinte forma: 15 dividido por 3 dá 5. E aqui eu vou fazer a multiplicação. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1 dá igual a 5. Mesmo procedimento para cá. 15 dividido por 5. Isso vai resultar em 3. 3 que multiplica 2. No caso aqui, 3 vezes 2, 6.
Quando eu somar aqui 5 com 6, o resultado é 11 sobre 15. Aqui não tem nenhum número que divida 11 e 15 ao mesmo tempo. Chegamos ao resultado final. A alternativa correta aqui vai ser letra B. Letra B. A próxima questão. Calcule o valor da expressão abaixo. Nós temos aí... essa daqui é mais fácil de fazer, porque nós temos denominadores iguais. Deixa eu mudar a cor aqui para destacar. Veja que aqui eu tenho um denominador 7 em todas as 3 frações. Nesse caso aqui, não é necessário fazer esses conjuntos aqui de mínimo múltiplo comum, porque eu só tenho 7. Eu já sei que 7 vai ser o MMC aqui. E a regra diz o seguinte, que em caso de denominadores iguais, repete o denominador e trabalha as operações básicas aqui em relação aos numeradores. No caso, eu vou somar 1 com 2 com 3. Somando aqui, nós temos 6 sobre 7. A alternativa correta aí vai ser letra E. Bem mais simples do que a letra A. A dica que eu ia falar para vocês é o seguinte, que quando a gente tem números primos, aqui no denominador, no caso da primeira questão, o mínimo aqui seria a multiplicação entre 3 e 5. Então, essa é a dica que eu ia dar para vocês. Não precisaria você resolver escrever esse conjunto. Então, só acontece quando nós temos 2 números primos. No caso aqui, 3 vezes 5 dava 15. Ó. Seria direto. Não precisaria fazer esses 2 conjuntos ali de múltiplos de 3 e de 5. E aí, isso era fazer esse procedimento como eu estava fazendo aqui. 15 dividido por 3, multiplica por 1. 15 dividido por 5, multiplica por 2 e assim por diante. Então, tem vários momentos assim, na matemática que a gente pode facilitar os cálculos. Mas isso aí vai depender do engajamento de cada um, né? De como você vai trabalhar a matemática no seu dia a dia. Vamos para a nossa aula 17. Multiplicação e divisão de frações. Existem 2 formas de a gente fazer isso aqui. Na multiplicação, uma para a quantidade de frações que tiver. Para multiplicar 2 ou mais frações, basta multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então aí está bem claro que as frações para o caso da multiplicação. A gente vai ver exemplo daqui a pouco. Antes, vamos ver aqui para a divisão de 2 frações. No caso aqui eu estou especificando que só pode acontecer para 2 frações. Repete a fração do numerador e multiplica pelo inverso da fração do denominador. Isso aqui é uma das formas da divisão. Tem outra, quando a gente usa o símbolo da divisão. Eu tenho um exemplo aqui para a gente fazer. E vocês vão notar aí que também é fácil de entender. Vamos ao exemplo aqui. Calcule aqui. Nós temos 3/5 vezes 5/6. Como aqui eu tenho uma multiplicação, considero que esse asterisco seja uma multiplicação. O que está dizendo aqui é que eu vou multiplicar numerador com numerador. No caso aqui eu vou multiplicar 3
que multiplica 5 sobre 5 que multiplica 6. Veja que aqui nós temos 5 acima, que dá para cancelar com esse 5 que está aqui abaixo. O resultado aqui vai ser 3 sobre 6. Eu fiz essa simplificação, mas note que ainda dá para simplificar mais ainda. Dá para dividir 3 por 3 e 6 por 3. Então, nós temos aqui 3 dividido por 3 dá 1. E 6 dividido por 3, 2. Então, chegamos ao resultado aí, 1/2. Lembrando que a gente precisa sempre fazer essa simplificação para poder chegar na resposta mais simples possível e a correta. Para a letra B, que temos aí divisão, se aplica essa regra. Duas frações, para dividir duas frações, repete a fração do numerador, ou seja, essa fração que está aqui acima, que a fração principal é essa que está aqui no meio da igualdade. Repete a fração acima e multiplica pelo inverso dessa fração que está dividindo aqui. O inverso dela é 7 sobre 4. 7 sobre 4. Então, agora eu vou fazer a multiplicação. 2 que multiplica 7 dá igual a 14. 3 que multiplica 4, 12. Note que aqui nós temos números pares, onde a gente pode fazer uma simplificação, ou seja, uma divisão por 2. 2 e 2. 14 dividido por 2 é 7. 12 dividido por 2, 6. Mais uma vez chegamos a um resultado aí de uma fração irredutível, ou seja, a mais simples possível que ela pode ficar. Para a letra C, veja que aqui eu tenho uma divisão, só que aqui eu estou usando esse símbolo de divisão, que eu não especifiquei aqui na definição de como fazer essa divisão. Mas segue bem semelhante a essa letra B. A primeira fração, repetimos, no caso 11 sobre 3, e multiplica pelo inverso da segunda aqui, ó. No caso aqui, 7 sobre 4, eu vou multiplicar por 4 sobre 7. Porque a divisão de frações, a gente, na verdade, não aplica essa divisão. A gente transforma a divisão em uma multiplicação. A divisão, a gente transforma em uma multiplicação fazendo essa inversão de uma das frações aqui para poder chegar nesse resultado. Tá ok, gente? Aqui eu vou fazer essa multiplicação. 11 vezes 4, que dá 44. E 3 vezes 7, que dá igual a 21. Aqui não tem como a gente fazer nenhuma simplificação, porque não existe nenhum número que divida 44 e 21. Também chegamos ao resultado final aqui para o caso dessa divisão aqui. E agora, nossa atividade 17 está aí. Uma multiplicação de 3 frações, como eu falei. A multiplicação ela pode ser feita por várias frações. No caso eu tenho 3, vocês vão fazer essa multiplicação e achar a resposta correta aí para a atividade 17, primeira questão. A segunda questão é uma divisão para vocês determinarem aí esse valor. Então,
faz aquele procedimento que eu fiz aí para o exemplo. Repete a fração acima e multiplica pelo inverso da que está dividindo. E chega ao resultado aí tranquilamente dessa atividade. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Daqui a pouquinho a gente pode tirar mais dúvida em relação a esse assunto aí, tanto na descrição do vídeo quanto vocês mandando aí mensagem pela nossa plataforma. Espero que vocês tenham compreendido nossa aula e até a próxima.